Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 14 de novembro, é um domingo. Hoje nós celebramos o Dia Mundial do Pobre. O Papa Francisco nos convida a refletir sobre a situação de milhares e milhares de pessoas que vivem uma situação de extrema pobreza. O tema deste dia, Sentes Compaixão, é um convite para cada um de nós, para que tenhamos compaixão e saibamos partilhar. Mais do que esmola, o mundo pede partilha, solidariedade, compaixão. Que este Dia Mundial dos Pobres seja para nós, de fato, um momento de conversão, de escolha de estarmos no meio dos pobres, assumirmos as suas lutas, a defesa dos seus direitos. Nós continuamos então a nossa jornada bíblica percorrendo as páginas do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 26, versículos 36 a 46. Jesus se retira para o Horto das Oliveiras. Minha alma está em aflição de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vamos então nos preparar para ouvir a palavra de Deus com a canção que a Elzinha nos preparou. Quem hoje vai proclamar o texto bíblico será a Erláurea Paula, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Minha alma está em aflição de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Tomou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a sentir tristeza e angústia. Disse-lhes: Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui vigiando comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrado com o rosto no chão, orou assim: Pai, se é possível que se afaste de mim esta taça, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Voltou aonde estavam os discípulos. Encontra-os adormecidos e diz a Pedro: Não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não sucumbirdes na prova. O espírito é decidido, a carne é fraca. Pela 2ª vez se distanciou para orar. Pai, se esta taça não pode passar sem que eu a beba, que se cumpra tua vontade. Voltou de novo e os encontrou adormecidos, pois seus olhos estavam pesados. Deixou-os e se afastou pela 3ª vez, repetindo a mesma oração. Depois se aproxima dos discípulos e lhes diz: Ainda adormecidos e descansando. Aproxima-se a hora em que este homem
será entregue em poder dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se o traidor. Jesus vai para um lugar retirado chamado Getsemane e leva consigo Pedro, Tiago e João, os mesmos que haviam presenciado a sua glória no Monte Tabor, como nós vimos no início do capítulo 17. É hora de angústia diante do que vai acontecer. E Jesus espera um pouco de companhia, mas os discípulos escolhidos dormem, estão completamente inconscientes e alheios à situação. E chega a hora da última e suprema tentação. Diante dos acontecimentos que se precipitam, Jesus prevê seu destino fatal. Como qualquer um de nós, ele sente dentro de si mesmo o medo, e a sua oração ao Pai é a busca de algo em que se agarrar. Se é possível, afaste-se de mim este cálice. O cálice ou taça era um símbolo do destino, das consequências que uma pessoa devia aceitar pela forma de viver que havia seguido. Jesus está bem consciente de que a luta pela justiça vai lhe custar a vida, mas ele vence a tentação. Não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. O que Deus quer é a justiça, que funda um mundo novo, onde todos, sem exceção, poderão ter a liberdade e a vida. Mas a justiça custa caro, custa a vida, principalmente quando se ousa como Jesus. Que nós possamos, então, com Jesus no horto, colocarmos na presença de Deus e pedirmos a Ele que tenhamos força para que a vontade dEle prevaleça. Que nós possamos cada vez mais nos comprometer com a verdade e com a justiça, desmascarando aqueles que criam e mantêm uma ordem social injusta. Jesus foi até o fim. E nós? Ficaremos enquanto isso dormindo como aqueles discípulos escolhidos? Somente a oração poderá evitar que no último momento desmintamos o projeto de nossa vida inteira. Então, que nós possamos cada vez mais buscar como Jesus esses momentos de silêncio, de afastamento, de oração. Eles é que nos dão força nas nossas decisões, clareza nas nossas escolhas. E que nós nunca, nunca desanimemos do caminho de Jesus. Tenhamos clareza que, apesar das dificuldades, das perseguições, estamos no caminho certo. Sigamos, então, os passos de Jesus. Sebastião Farinhada, Eliane, então com vocês. Pai, Afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice. Pai, Afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, você que reza com a gente nessa manhã, paz e bem. Mais uma vez, essa leitura do Evangelho nos faz a gente comprometer cada vez mais com a proposta do reino de Deus. Jesus se sente aflito, sente aflição, sente medo e chama os discípulos para vigiar com ele. Alguns vão dormir, né, Eliane? Nas nossas comunidades, muitas lideranças estão dormindo. E aí fica aquela perguntinha para a gente. Se a oração faz você dormir, a gente tem que repensar a nossa prática, porque a oração não pode fazer dormir, tem que ser uma oração que desperta, que faz a gente assumir o projeto do reino de Deus. Jesus, mesmo sentindo medo, sentindo aflito, ele cumpre a sua missão. Pai, afasta de mim esse cálice, mas se essa é a minha missão, eu vou seguir, eu vou cumprir a minha missão. Que seja um exemplo para as nossas lideranças nos tempos de hoje. recuso-me. Recuso-me ficar amolecido, tragicamente cilindrado, e muito antes de lutar vencido, e muito antes de morrer violado. Recuso-me ao silêncio e à mordaça. Serei independente, livre e exato.
A verdade é uma força que ultrapassa a própria dimensão em que combato. Recuso-me a servir a violência, embora minha voz nada valha, mas que me fique ao menos a consciência de que tentei romper esta muralha. Recuso-me a ter medo e a estiolar na concha dos poetas sem mensagem, que me levem o corpo e a coragem, mas que fique essa voz para cantar. Vim aqui só pra dizer: ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja pra melhorar. Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entende